Dia 15 de junho é a data declarada pela Organização das Nações Unidas, a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Aliás, desde 2006, o dia é para reafirmar, então, a realização de campanhas em todo o mundo, o chamado Junho Violeta, justamente para despertar aí a população sobre esse grave problema que é a violência contra a pessoa idosa. E em Rebouças vem sendo realizado um trabalho de conscientização pela Secretaria de Saúde de Rebouças, juntamente com o NASF, que na verdade é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E eu vou conversar com o assistente social do NASF, a Elisane Fernandes, para falar comigo aí e trazer as informações a partir de agora sobre o trabalho desenvolvido de modo especial ao longo desse mês. Bom, Elisane, quais são os principais tipos de violência, para começarmos, cometidas contra a pessoa idosa aqui em Rebouças? Bom dia, Elisane. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Então, as principais denúncias que a gente recebe, né, é com relação à violência psicológica, né, a violência, a negligência, né, também das famílias e do próprio idoso, e a violência econômico-financeira, né, que muitos idosos passam por isso, né, mercado, casas que vendem alimentos, né, que seguram o cartão, essas coisas assim que a gente recebe aqui como denúncia. Bom, dá para dizer, Elisane, que a violência contra a pessoa idosa, ela também é uma realidade oculta ou não? Não. Ela é bem, aliás, é bem escancarada, né? Não é uma realidade oculta, só que a maioria das pessoas acaba, porque o idoso ele não se queixa, né? Então ele não denuncia. Por mais que a gente receba a denúncia, a gente vai conversar com o idoso e o idoso ele diz que não, que é mentira, né? Porque a maioria dos casos essa violência é cometida pelas pessoas da família mesmo, e o idoso jamais vai denunciar alguém da família dele, né? Então, essa que é a nossa maior dificuldade. Certo. Até eu ia questionar você sobre isso, né? Geralmente quem mais comete a violência contra a pessoa idosa é quem está mais próxima dela, é isso? Isso. Uhum. As pessoas que estão na mesma casa, na maioria das vezes, hoje em dia, principalmente, né? Porque o idoso, ele recebe aposentadoria. Então, com o que a gente está vivendo agora com o coronavírus, a coisa ficou mais complicada com relação ao emprego, né? Então, tem muitas famílias que dependem financeiramente desse idoso, né? Esse idoso que paga todas as contas de mercado, de água, luz, às vezes aluguel. Então, é um tipo de violência, porque às vezes acaba o idoso gastando todos os seus proventos para sustentar essa família, né? E ele fica desassistido, né? Ele não tem uma alimentação adequada, ele deixa de comprar medicamento para poder tá bancando financeiramente essa família. Bom, você já falou na inicial da nossa conversa algumas das violências, mas quais são os principais tipos de violência que vocês constatam aqui em Rebouças contra a pessoa idosa, Elisane? Então, o principal, né, que a maioria das denúncias que a gente recebe é essa questão financeira, né? A questão financeira e o abandono. Então, a questão financeira, na maioria das vezes, a gente vai fazer a investigação, mas o idoso ele não efetiva, né, essa denúncia, né, da família que retém o cartão, né, do pagamento, né, da aposentadoria desse idoso, ou como eu falei, casas, né, comerciais que também retêm esse cartão. Então, não tem como a gente, sem você ter uma prova, não tem como você levar adiante, e esse idoso, ele não denuncia, né, ele não efetiva essa denúncia. E o abandono, a negligência familiar. Então, isso é um problema, assim, que a gente, é bem complicado, que a gente enfrenta, que é o abandono. Denúncias de vizinhos, de pessoas próximas, que a família não cuida, idoso acamado, né, principalmente,
porque o idoso acamado, ele requer muitos cuidados, né, da família, e às vezes a família, por falta de orientações ou por não querer mesmo cuidar desse idoso, acaba deixando ele sofrer vários tipos De violência, no caso. Isso. Bom, Elisiane, agora, o que fazer quando você tem conhecimento de uma pessoa idosa que está sofrendo maus tratos? Porque eu creio que um grave problema é você saber de um crime, seja ele qual for, ou um tipo de violência, e você acabar se omitindo. O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Então, a gente pede para que as pessoas que percebem esse tipo de situação, que venham até nós, ou existem também o trabalho do CRAS, aqui do município, do CREAS principalmente, né? A equipe ali do CREAS, a gente conversa bastante, às vezes tem alguns casos que a gente passa lá para eles, para ver essa investigação, né? Então, a gente pede para que essas pessoas venham conversar com a gente. A gente está aqui à disposição, né? Se perceber qualquer situação que vincule algum tipo de violência, né? Porque a violência também, ela não é só física, não é só o abandono. A violência, ela pode ser também psicológica contra o idoso. Colocar o idoso em situação de vexatória, deixar ele acanhado, né? Também é considerado um tipo de violência. Né? Então, de repente, chamar atenção, gritar, ou falar muito baixo para que o idoso não ouça, porque às vezes acontece, né? Porque né, vamos falar baixinho para ele não ouvir. Então, isso também é uma situação de violência, para que ele não perceba que estão falando dele certas coisas, né? Certo. Então, isso também é pouco comentado, mas é um tipo de violência. Eu estou conversando com a assistente social, Elisiane Fernandes, que trabalha junto ao NASF em Rebouças, a Secretaria de Saúde em Rebouças. Bom, Elisiane, o que é, na verdade, o que se fala, né, muito, mas creio que poucas pessoas saibam até, a chamada violência institucional contra a pessoa idosa? Então, a violência institucional é aquela violência, ela é praticada por algumas instituições, como hospital, posto de saúde, instituições cuidadoras de idosos. Então, são situações em que os idosos são colocados, no caso, por exemplo, um hospital, que ele chega, porque o idoso, às vezes, dependendo da situação, ele também é uma pessoa complicada, as pessoas não têm paciência, então, de repente, trata mal, grita, coloca em situação vexatória, como eu já falei, né? Então, essas são a violência institucional, que também o idoso, na maioria das vezes, não denuncia, porque ele precisa daquele órgão, né? Porque ele vai lá várias vezes durante o mês ou durante a semana, no caso do hospital, posto de saúde, e ele é mal atendido, mas ele não denuncia, né? Dá para definir aí um perfil da pessoa, do agressor e até mesmo da vítima, no caso a pessoa idosa, tem como haver uma definição? Não tem, assim, um perfil, né? Mas o que a gente, assim, baseado nas denúncias que a gente recebe, o perfil é de pessoas da família, né? Por situações também de drogas, né? A gente escuta muito, assim, de pessoas que daí eles pegam o dinheiro, né, para comprar drogas, agridem fisicamente o idoso, seja pai, seja mãe, seja avô, né, para pegar dinheiro, situações de idoso acamado, como eu já falei, que necessita de cuidados maiores, então às vezes passa fome, usa fraldas, essas fraldas não são trocadas durante o dia todo, né? A gente já teve situações assim. Então, agora sim, você chega para conversar com as pessoas, está tudo bem, sabe? Então, não tem como você dizer, olha, aquela família agride. Não, porque às vezes você
é uma família acima de qualquer suspeita, mas tem uma pessoa idosa em casa e essa pessoa é maltratada, infelizmente. Pois é, você tocou num assunto muito importante, então eu ia questionar você a respeito disso. Como é que um vizinho familiar, que não tem aquela convivência diária com a pessoa idosa, mas ela pode detectar aí que algo não está bem, que a pessoa está sendo vítima de uma violência? Quais são as características principais, se é que é possível perceber em alguns casos, Elisane? Então, marcas no corpo, né, do idoso, o idoso muito acanhado, muito quieto, né? Você vai fazer uma visita na casa da família, aquele idoso está lá, está quieto, está choroso, ou ele muitas queixas, porque o idoso também ele dá sinais, né, de que algo errado está acontecendo. Então, se ele fica muito quieto, fala muito pouco com você, porque alguma coisa tá errada, sabe? Então, são alguns sinais que a gente percebe, e também aquele idoso, como que eu posso citar para você, assim, você vai conversar com ele, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo muito bem, sabe? Não tem problema nenhum. Então, ali também, às vezes, tem sinais de algum tipo de violência, principalmente a financeira, né? Certo. Agora, quando chega ao conhecimento de vocês da equipe de saúde, um caso de violência contra a pessoa idosa, como é que é o trabalho de vocês? Como é que se faz o atendimento? É uma equipe, com certeza, multidisciplinar? Como é que funciona, Elisane? Sim, aqui no NASF a gente tem um psicólogo, né, que nos acompanha. Então, a gente vai fazer primeiramente uma visita domiciliar, né? A partir dessa denúncia, a gente conversa com o denunciante. Claro que jamais a gente vai citar nomes, né? Então, a gente vai fazer uma visita a esse idoso, né? Como rotina. Aí a gente vai estar conversando, observando, né? O comportamento desse idoso. E se a gente percebe que existe alguma coisa a mais, que realmente essa denúncia tem fundamento, a gente leva daí, às vezes, ao CREAS aqui do município, que é o órgão, né, que vai investigar isso mais a fundo, e daí do CREAS a gente vê as orientações, às vezes são feitas reuniões de rede para estar definindo quais seriam as atitudes a serem tomadas e encaminha ao Ministério Público, né? Daí o Ministério Público vai investigar mais a fundo daí no caso dessa denúncia. Bom, eu sei que nós estamos numa época atípica, né, Elisane? Estamos vivendo aí uma pandemia de coronavírus. Se fosse em outro período, aí com certeza esse mês de junho estaria repleto de várias ações de conscientização, reuniões com grupo de idosos. Mas como é que estão fazendo agora, nesse período onde as pessoas não podem se encontrar, na verdade, né? Para levar essa informação e despertar a população para esse grave problema que é a violência contra a pessoa idosa. Então, visto que a gente não pode estar realizando reuniões, né, e encontros, o que seria interessante a gente estar fazendo algumas palestras, algumas outras ações, né, para a população em geral tomar conhecimento de como fazer, como proceder em caso de uma denúncia, em caso de maus tratos também. Então, a gente está utilizando, no caso, vocês, né, os órgãos, né, de comunicação, para estar chegando até a população. A gente sabe que vocês sempre são muito ouvidos, né? Então, infelizmente, a gente presencialmente não pode fazer, então a gente utiliza dos meios de comunicação para estar fazendo tudo isso. Então, a gente pede para que as pessoas que observar, qualquer seja a situação, às vezes pensa assim, não, mas eu não vou denunciar porque eu vou ganhar um problema para mim, né, vou trazer um problema para mim, porque depois... Não, vem, a gente conversa, tira todas as dúvidas, às vezes não chega a ser exatamente uma denúncia, mas a gente já fica mais alerta com relação àquela pessoa, né, e muitas outras ações podem ser feitas a partir disso. Então, a gente não, infelizmente, não podemos fazer uma ação assim mais efetiva, mas eu penso que as pessoas tendo mais conhecimento sobre o assunto, sabendo que existem os órgãos aqui no município e que podem estar auxiliando essas pessoas frente a uma denúncia, já fica mais fácil, né, das pessoas saber como proceder a partir do momento que perceber qualquer tipo de situação de violência contra o idoso. Muito bem.
Conversei então com a Elisiane Fernandes, ela é assistente social que trabalha junto à Secretaria de Saúde e Rebouças, junto ao NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, falando então sobre esse grave problema que é a violência contra a pessoa idosa. Lembrando que dia 15 de junho agora é uma data lembrada de modo especial, de combate à violência à pessoa idosa. Muito obrigado, Elisiane, pela sua gentileza de nos atender. Alguma informação a mais, esteja à vontade, e com certeza até um próximo dia. Não, obrigada a você, Cleiton, né, pela oportunidade de você estar sempre junto com a gente, junto com a Secretaria de Saúde, né, sempre informando as pessoas, né, a gente agradece a atenção e pedir, né, para a população em geral que a gente está aqui de portas abertas aqui no NASF, né, de segunda a sexta, né, no caso, a equipe, né, sempre tem alguém da equipe aqui, se um não está, o outro está, então eu, psicólogo Daniel, a nutricionista Tassiele, né, a gente é a equipe do NASF, então a gente é independente, a Tassiele, às vezes as pessoas, mas é a nutricionista. Não, a Tassiele faz parte da equipe e pode ouvir qualquer pessoa, então às vezes eu ou o Daniel, a gente sai com uma visita domiciliar ou não está aqui presente, sempre tem alguém da equipe à disposição. Então, a gente pede para que a população venha até nós, traga essas situações, né, para que possa ser resolvidos da melhor forma possível. Então, eu agradeço a todos pela atenção e estamos à disposição sempre.